A filosofia contemporânea é aquela desenvolvida a partir do final do século XVIII. Nessa época estava acontecendo a consolidação do capitalismo que foi ocasionado pela Revolução Industrial Inglesa. Com isso, o abuso da mão de obra fica bem mais visível para as pessoas, visando a evolução tecnológica. E então temos muitos avanços na tecnologia, facilitando a nossa vida. Destacam-se a eletricidade, o uso de petróleo e do carvão, a invenção do trem, do automóvel, do avião, do telefone, do telégrafo, da fotografia, do cinema, do rádio, etc. Então, esse século é marcado pela incansável busca por avanços tecnológicos. Já no século XX, esse século foi essencial para mudar a forma de como o ser humano vê o mundo por muitos acontecimentos bombásticos. Desses é importante citar as guerras mundiais, o nazismo, a bomba atômica, a Guerra Fria, a corrida armamentista, o aumento das desigualdades sociais e a degradação do meio ambiente. Assim, a filosofia contemporânea reflete sobre muitas questões, sendo que as mais relevantes é a crise do homem contemporâneo. Nesse caso, as incertezas e as contradições tornam-se os montes da nova era, a era contemporânea. Escola de Frankfurt. Essa escola foi criada em 1920 e situada na Alemanha. Ela foi formada por pensadores do Instituto para a Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt. De seus pensadores merecem destaque os filósofos Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin e Jürgen Habermas. Obviamente que as pautas mais recorrentes eram marxistas e freudianas, já que eles eram afetados pelo que acontecia ao seu redor. Essa corrente acabou por formar uma teoria crítica interdisciplinar, que aprofundava diversos temas como história, política psicológica, entre outros. Indústria cultural. Indústria cultural. Esse foi o termo criado para se referir aos filósofos da escola Frankfurt. O intuito era indústria de massa vinculada e reforçada pelos meios de comunicação. Segundo eles, essa indústria do divertimento massificaria a sociedade, ao mesmo tempo que homogeneizaria os comportamentos humanos. As principais características e correntes filosóficas da filosofia contemporânea são sistema hegeliano, pragmatismo, liberdade, subjetividade, cientificismo, marxismo, positivismo, utilitarismo, niilismo, idealismo, existencialismo e fenomenologia. Curiosidade: Leandro Carnal, Viviane Mosé, Luiz Felipe Pondé, Marilena Chauí, Márcia Tiburi, Mário Sérgio Cortella, Djamila Ribeiro, Silvio Galo, Miguel Reale, Leandro Conder e Clóvis de Barros Filho. Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Filósofo alemão, o niilismo de Nietzsche está expresso em suas obras em forma de aforismo. Seu pensamento passou por diversos temas, desde religião, artes, ciências e moral, criticando fortemente a civilização ocidental. O mais importante conceito apresentado foi de vontade de potência, impulso transcendental que levaria à plenitude existencial. Além disso, analisou os conceitos de Apolíneo e Dionísio, baseado nos deuses gregos da ordem, Apolo, e da desordem, Dionísio. Karl Popper, filósofo austríaco, naturalizado britânico, dedicou seu pensamento ao racionalismo crítico do próprio indutivo do método científico. Popper formulou o método hipotético dedutivo. Neste método, o processo de pesquisas considera o princípio de falseabilidade, a essência da natureza científica, a sociedade aberta e seus inimigos. A lógica da pesquisa científica são as suas obras mais conhecidas. Jacques Derrida, 1930-2004. Filósofo francês nascido na Argélia, Derrida foi um crítico do racionalismo, propondo a desconstrução do conceito de logos. Assim, ele cunhou o conceito de logocentrismo, baseado na ideia do centro em que inclui diversas noções filosóficas, como o homem, a verdade e Deus. A partir dessa lógica de oposições, Derrida apresenta sua teoria filosófica destruindo logos, que por sua vez auxiliou na construção de verdades indiscutíveis. Friedrich Hegel, 1770-1831. Foi um filósofo alemão. Hegel foi um dos maiores expoentes do idealismo cultural alemão e sua teoria ficou conhecida como hegeliana. Baseou seus estudos na dialética, no saber, na consciência, no espírito, na filosofia e na história. Esses temas estão reunidos em suas principais obras.
lições sobre história da filosofia, princípios da filosofia, entre outros. Dividiu o espírito, ideia, razão em 3 instâncias: espírito subjetivo, objetivo e absoluto. Já a dialética, segundo ele, seria um movimento real da realidade que teria de ser aplicada no pensamento. Ludwig Feuerbach, 1804-1872. Foi um filósofo materialista alemão. Feuerbach foi discípulo de Hegel, embora mais tarde tenha adotado uma postura contrária de seu mestre. Além de criticar a teoria de Hegel em sua obra Crítica da Filosofia Hegeliana, 1839, o filósofo criticou a religião e o conceito de Deus. Segundo ele, o conceito de Deus é expresso pela alienação religiosa. Seu ateísmo filosófico influenciou diversos pensadores, dentre eles Karl Marx. Arthur Schopenhauer, 1788-1860. Filósofo alemão e crítico do pensamento hegeliano, Schopenhauer apresenta sua teoria filosófica baseada na história de Kant e nela. A essência do mundo seria resultado da vontade de viver de cada um. Para ele, o mundo estaria repleto de representações criadas pelos sujeitos. A partir disso, as essências das coisas seriam encontradas por meio do que ele chamou de insight intuitivo, iluminação. Sua teoria foi marcada também pelos temas do sofrimento e do tédio. Soren. Filósofo dinamarquês, Soren foi um dos precursores da corrente filosófica do existencialismo. Dessa maneira, sua teoria estava pautada nas questões da existência humana, destacando a relação dos homens com o mundo e ainda com Deus. Nessa relação, a vida humana, segundo o filósofo, estaria marcada pela angústia de viver, por diversas inquietações e desesperos. Isso somente poderia ser superado com a presença de Deus. No entanto, está assinalada por um paradoxo entre a fé e a razão, e, portanto, não pode ser explicada. Auguste Comte, 1798-1857. Na Lei dos 3 Estados, o filósofo francês aponta para a evolução histórica e cultural da humanidade. Ela está dividida em 3 estados históricos diferentes: estado teológico e fictício, estado metafísico ou abstrato e estado científico ou positivo. O positivismo, baseado em empirismo, foi uma doutrina filosófica inspirada na confiança do processo científico e seu lema era ver para prever. Essa teoria se opôs aos preceitos da metafísica citada na obra Discurso sobre o Espírito Positivo. Karl Marx. Filósofo alemão e crítico do idealismo hegeliano, Marx é um dos principais pensadores da filosofia contemporânea. Sua teoria é denominada de marxista. Ela abrange diversos conceitos como o materialismo histórico e dialético, a luta de classes, os modos de produção, o capital, o trabalho e a alienação. Ao lado do teórico revolucionário Friedrich Engels, publicaram o Manifesto Comunista. Em 1948, segundo Marx, o modo de produção material da vida condiciona a vida social, política e espiritual dos homens, analisada em sua obra mais emblemática, O Capital. George Lucas, 1885-1971. Filósofo húngaro, Lucas baseou seus estudos no tema de ideologias. Segundo ele, elas têm a finalidade operacional de orientar a vida prática dos homens, que por sua vez possuem grande importância na resolução de problemas desenvolvidos pela sociedade. Suas ideias foram influenciadas pelo corrente marxista e pelo pensamento kantiano e hegeliano. Quais são os 2 aspectos principais que a filosofia contemporânea vai criticar na filosofia moderna? A resposta é cientificismo moderno e as estruturas racionais. Crise do homem contemporâneo é um questionamento que ela faz. Já os aspectos de crítica e filosofia moderna são esses: cientificismo moderno e as estruturas racionais. O papel da filosofia da sociedade contemporânea, ela nos ajuda a desvendar os mistérios e histórias da nossa existência e compreender o porquê e razão fundamental para tudo que existe.